Olá, meu povo do Terceirão. Vamos seguir em frente na nossa jornada, então. Bom, depois da gente ter começado a genética conceituando o que é a genética, a ciência, falando sobre um pouco do histórico até chegar na ciência genética, conhecer as duas principais leis, que são as chamadas leis fundamentais da genética, a primeira e a segunda lei de Mendel, que fazem parte da chamada genética clássica, que daria futura base para que hoje nós temos a chamada genética moderna. A genética clássica de Mendel, então, nós vimos que ele colaborou com muitas invenções, muitas criações que permanecem até hoje. Uma delas foram aqueles termos, né? Geração P, geração F1, geração F2, puro, híbrido, dominante, recessivo. Pois bem, aqueles termos que ele criou foram a base para que surgissem, então, alguns, além daqueles conceitos, novos conceitos. Então, a genética hoje ela tem um verdadeiro vocabulário. E é o que nós vamos continuar a partir desse tópico, intitulado, então, Conceitos Fundamentais em Genética. Então, Mendel, ele criou um vocabulário que foi, então, incorporado à genética. Alguns foram renomeados. Nós vamos ver que alguns dos termos que Mendel criou, o nome foi trocado. E outros teve a sua definição atualizada, ou seja, o termo é o mesmo, mas o conceito foi modificado. E esses termos novos, aqueles que Mendel criou, foram acrescidos outros, como nós veremos aqui abaixo. Então, por exemplo, foi mantido o que Mendel criou, o termo caráter. Caráter, então, tanto para Mendel como para a genética moderna, significa o quê? Qualquer particularidade do indivíduo. Então, qualquer característica que identifica esse indivíduo, como, por exemplo, pigmentação da pele, o tipo de cabelo, o número de dedos, a estatura, a cor da pele, a cor dos olhos, e por aí vai. Tudo isso nós denominamos caráter. É tudo aquilo que você identifica no indivíduo. Então passa uma garota por você, para você diz, nossa, que loira bonita. Você fez uma menção aqui a um caráter que é a cor do cabelo dela. E assim por diante. Esse termo aqui já foi criação da genética moderna, o termo fenótipo. E o que é um fenótipo? São as variáveis de um caráter. Mendel chamava apenas de variáveis, mas a genética moderna adotou o termo fenótipo. O que são as variáveis de um caráter? Olha só, acima nós citamos o caráter pigmentação da pele. Mas a pigmentação da pele é formada de duas variáveis, dois fenótipos. O fenótipo normal, aqueles que têm a pele normal, né, que forma melanina, e aqueles que a pele não produz melanina, que são chamados de albinos, né? No meu tempo a gente chamava de gasos, né, essas pessoas. Aqueles bem brancos, né, parecem rosados. Por exemplo, o tipo de cabelo é o caráter. Mas existem dois fenótipos, duas variáveis. O cabelo liso, fenótipo liso, e o fenótipo crespo ou encaracolado. Essa palavra fenótipo ela pode tanto ser usada no singular, como pode ser usada no plural, no sentido que se você cita apenas um fenótipo é singular. Se você elencar todos os fenótipos do indivíduo, ela já passa para o plural. E um fenótipo, para ele se manifestar, ele necessita de um genótipo. O que é um genótipo? É o conjunto de genes, ou cada par de genes que determinam um fenótipo. Ou seja, isso aqui é uma lei da genética. Não existe fenótipo sem genótipo, porque são os genes que estão lá dentro dos cromossomos, como nós já estudamos lá atrás, no primeiro ano. Os genes determinam então o quê? A manifestação de um fenótipo. Então,
Quando a gente fala desse genótipo, pode ser o conjunto de genes, pode ser um par separadamente. Nós podemos então dizer que, primeiro, um genótipo ele é representado sempre por um par de letras. Quem foi que inventou isso? Mendel. Ele não criou, né, substituía os fatores por pares de letras, isso foi mantido. Então, por exemplo, a pigmentação da pele. Tem dois fenótipos, normal e albino. Então, o normal, esse fenótipo, para ele se manifestar, ele vai precisar ou de um par de genes, de um genótipo AA maiúsculo, ou AA, né, maiúsculo e minúsculo. Se o indivíduo é albino, também precisa de um par de genes, no caso AA minúsculo, né? Por que é um par de genes, gente? Nunca se esqueçam disso, porque sempre um veio da parte masculina, o outro da parte feminina. Bom, conceito de homozigotos, um outro termo, né, que vocês vão ouvir falar muito, ver muito falar disso na genética. Homozigoto é o que Mendel chamava então de quê? De puros. Então é mais um termo que foi mudado, né? Foi mantido, mas com outro nome, com outra nomenclatura. E o que é um indivíduo, o que é um homozigoto? É um genótipo cujos genes são iguais, né? Homo, igual, idêntico. Então, por exemplo, no exemplo acima que nós estamos aqui, ó, quem são os genes homozigotos? AA maiúsculo e AA minúsculo. Já o termo heterozigoto. Heterozigoto, então, é o termo que a genética moderna hoje denomina para o que Mendel chamava de híbrido. Então, é um genótipo cujos genes são diferentes, heterodiferentes. E no caso lá do exemplo que nós demos acima, quem é o par que tem gene diferente? É o A maiúsculo, A minúsculo. E por fim, os dois conceitos que Mendel também criou. Primeiro de dominante. Mas o que Mendel chamava de dominante? Aquela característica que aparecia sozinha em F1, né? Prevalecia sozinha em F1. O que é dominante agora aqui? Nós denominamos chamamos de dominante o fenótipo que se expressa tanto em homozigose como em heterozigose. É o exemplo lá em cima, ó, do fenótipo normal. Ele se expressa, olha só, em homozigose ou em heterozigose, como a gente está vendo aqui. E o termo recessivo, também criado por Mendel. Só que Mendel chamava lá de recessivo o quê? Aquela característica que desaparecia na geração F1, mas reaparecia na geração F2. Aqui na genética moderna ele já chama de recessivo fenótipo que se expressa somente em homozigose. O exemplo que nós estamos acima da pigmentação da pele, ó, é o caso do albino. Esse fenótipo só se manifesta com pares de genes homozigotos no caso, A minúsculo. Então, gente, guardem bem esses conceitos, porque ao longo da genética eles serão muito usados, né? É um verdadeiro vocabulário genetiquês. Agora, vocês viram essas letras, né, que formam os pares de genes ali? Na época de Mendel, qual era a regra? Era a primeira letra de cada palavra. Foram criadas regras para aqueles pares de genes, que a gente chama de regra de simbologia. Então, a ideia de Mendel de identificar os fenótipos por pares de letras foi mantida. Porém, regras foram criadas para isso. E elas são utilizadas internacionalmente, ou seja, em todos os países do mundo essas regras são iguais, não mudam. E quais são essas principais regras? Primeiro, se na época de Mendel a letra escolhida era a primeira da palavra, hoje a letra escolhida deve ser sempre
a primeira do fenótipo recessivo. Segundo, o fenótipo dominante é sempre indicado por letra maiúscula. E outra, nós não dizemos A maiúsculo, nós dizemos no aumentativo, azão. Fenótipo recessivo, identificado por letra minúscula. E nós não dizemos A minúsculo, por exemplo, nós dizemos azinho. E terceira regra, no fenótipo dominante, que são letras diferentes, não é isso? A maiúscula deve sempre vir antes, né, o primeiro que a minúscula. Então, a gente não vai dizer A maiúsculo, A minúsculo, a gente diz azão, azinho. Então, olha só como é que fica aqui alguns exemplos que a gente citou anteriormente e usando agora as regras de simbologia. Nós falamos que a pigmentação da pele tem dois fenótipos. O normal, que no caso é dominante, o albino, que é recessivo. Qual é a letra que se usa então para montar esses genótipos aqui? A regra diz que é a primeira do recessivo, então a gente vai usar a letra A para os dois. E a segunda regra diz que dominante tem que ter letra maiúscula, recessivo letra minúscula. Mas no conceito de dominante diz que ele pode ser homozigoto, ou seja, genes iguais, então fica azão, azão. Ou ele pode ser heterozigoto, genes diferentes. Então fica azão, azinho. O recessivo diz que só pode ser homozigoto. Então, genes iguais, azinho, azinho. Demos o exemplo do tipo de cabelo. O tipo de cabelo pode ser liso, que é dominante, e o crespo, que é recessivo. Qual é a letra que vai ser usada? Primeira do recessivo, C. Então, o fenótipo liso vai ficar como? Dominante pode ser homozigoto, com letra maiúscula, Czão, Czão. Ou heterozigoto, Czão, Czinho. O recessivo só pode ser homozigoto, letras minúsculas, Czinho, Czinho. Terceiro exemplo, número de dedos. Existem pessoas que têm um fenótipo polidáctilo, poli, muitos, dáctilos, dedos. São aquelas pessoas que têm mais de 5 dedos na mão e nos pés. Não sei se vocês conhecem, já viram por aí. Esse fenótipo é dominante. O normal, ou seja, só 5 dedos na mão e nos pés, é recessivo. Qual a letra que vai se usar para montar esses genótipos? No caso, a letra N. Então, o genótipo do polidáctilo fica como? Se ele é dominante, tem que ter letra maiúscula, ele pode ser homozigoto, Nzão, Nzão. Mas pode ser heterozigoto, Nzão, Nzinho. O recessivo só pode ser homozigoto e com letra minúscula, então Nzinho, Nzinho. Ok? Aqui eu quero fazer uma observação sobre essa questão do dominante. Porque se nós observarmos aqui os dois primeiros exemplos, você olhar, por exemplo, na sala de aula que você estuda, você vai ver que realmente a maior parte da sala, a grande maioria, quanto à pigmentação da pele é normal, ou seja, a pele que vocês produzem a melanina e essa pele tem uma coloração, ou mais claro ou mais escuro. Não se vê albinos na sala de vocês. Por quê? Porque o gene é recessivo e se expressa menos. A mesma coisa, se você fizer um levantamento, você vai observar muito mais cabelos lisos do que crespos, porque é um fenótipo dominante. Agora, nem sempre dizer que dominante é o mais forte é correto, porque esse exemplo eu coloquei de propósito. Polidactilia, ou seja, mais de 5 dedos na mão, nos pés, é dominante, mas se você olhar na sala inteira, você encontra algum polidáctilo? Não. A maioria é normal, recessivo. Outra coisa, o dominante quer dizer sempre a característica melhor? Normal é melhor do que albino, né? Mas e aqui, polidáctilo é melhor do que normal? Não. Todo mundo quer ter seus 5 dedos e não mais de 5. Então, dominante nem sempre quer dizer o mais forte, dominante nem sempre quer dizer o melhor.
E para fechar essa parte, vamos falar também de norma de reação. Nós falamos anteriormente que não existe fenótipo sem genótipo. Agora, o meio pode interferir no fenótipo do indivíduo. Então, por isso que o fenótipo é a expressão do genótipo, é a manifestação visível do genótipo. Agora, o meio pode alterar um fenótipo. O meio ele pode alterar por uma via natural, como por exemplo a temperatura, os nutrientes, seja do solo ou dos alimentos, ou o meio artificial, como por exemplo academias. O cara é fraquinho, vai para uma academia, começa a malhar, fica fortão, beleza. Beleza que eu falo aqui, você usar por exemplo um salão de beleza para fazer uma mudança estética no cabelo, coisa do tipo, plásticas e assim por diante. Então, todos esses meios aqui, natural e artificial, eles podem alterar o fenótipo e não o genótipo, com exceções, porque o meio em alguns casos pode alterar o genótipo também, mas na maioria das vezes o meio só altera o fenótipo e não o genótipo. Vamos ver alguns exemplos sobre essa norma de reação para vocês entenderem melhor. Então vamos pegar aqui um exemplo de um gari. Um gari que tem pele clara e vai trabalhar exposto ao sol, né? Se ele tem pele clara é porque ele herdou essa característica a partir do seu genótipo. No entanto, ele vai trabalhar no sol, exposto ao sol, que é o meio, né? Olha a questão da temperatura, né? Constantemente exposto ao sol, o que vai acontecer com a pele dele? De clara, ela vai passar a escura. Então, olha aí, o meio alterou o fenótipo, de claro para escuro. Vamos pegar o exemplo aqui da Maria, que nasceu com o cabelo crespo, bem encaracolado, né? Tem o cabelo crespo por quê? Porque um genótipo determinou isso. Mas a Maria não gosta do seu cabelo crespo. Faz o quê? Vai num salão de beleza, faz uma escova progressiva, um alisamento, seja lá o que for. E esse meio altera o fenótipo dela, que de crespo agora passa a ser liso. Nós temos um pássaro aqui no Maranhão, que é uma das aves símbolo do Maranhão, chamado guará. Esse pássaro ele nasce com penas brancas. Digamos que o genótipo, né, que determina essas penas brancas seja Bzão e Bzinho. Mas esse pássaro, ele gosta muito de comer um siri, um mariscozinho que tem na praia, na beira da praia. E esse siri ele tem uma proteína, que essa proteína vai se acumulando nas penas do guará e ela vai passando de branca a vermelha. E ele fica com as penas avermelhadas. Então olha aqui, o primeiro exemplo, o meio que alterou natural, que foi o sol. O segundo, artificial, salão de beleza. O terceiro, natural, um alimento, um nutriente. Mais um exemplo, a dançarina de axé. Toda dançarina, né, a maioria dessas dançarinas de axé fazem isso. Elas, por exemplo, nascem com seios pequenos, né? O genótipo determinou isso, pesão. Mas começa a ganhar um dinheiro, fazem o quê? Vão numa clínica dessas por aí, usa um meio artificial, que é o quê? Aplicação de silicone e aumenta o tamanho dos seios. E por fim, um caso conhecido que é do Michael Jackson. Eu vou explicar porque eu coloco esse exemplo dele. Michael Jackson nasceu com aquele nariz chato, típico dos negros. Digamos que o genótipo que determina esse fenótipo é o Nzinho. Mas conta a história que de tanto o pai dele criticar o nariz dele, ele passou a fazer o quê? Várias cirurgias plásticas, o meio, para alterar a forma do seu nariz para um nariz afilado. Ao ponto de quando ele fizeram a autópsia dele, perceberam que ele não tinha mais a ponta do nariz, era postiço, né? Não era mais o nariz verdadeiro dele. Então,
aqui mais 2 meios artificiais, com um detalhe aqui, pegando todos aqui. Esses 4 primeiros, se você observar, eles são reversíveis. A pessoa deixa de andar no sol, a pele vai voltar a ser clara. Molhou o cabelo, vai voltar a ser crespo. Se o pássaro deixar de comer esse siri, as penas dele vão clarear. Se ela retirar os seios, o silicone e os seios voltam a ser pequenos. Mas nesse caso aqui, é uma alteração irreversível. Uma vez que fez a plástica, não muda mais. Então isso aqui é o que a gente chama de norma de reação, tá? Quando o fenótipo é alterado pelo meio, né? Não, o meio não altera o genótipo. Em alguns casos pode, mas na maioria das vezes altera o fenótipo, certo? E próxima aula então, nós vamos falar sobre isso aqui, noções de probabilidade. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.